Bem-vindo a um novo vídeo. Hoje vamos descobrir as descobertas de civilizações antigas que os cientistas não conseguem explicar. Aprenda sobre artefatos e estruturas misteriosas que desafiam nosso conhecimento do passado. É hora de reescrever nossa história. Neste topo interessante, informativo e fascinante, você descobrirá como poderiam ter sido as civilizações antigas antes do Grande Dilúvio. Comecemos por esta civilização. Em primeiro lugar, não há dúvidas da sua existência. Em segundo lugar, é uma das primeiras civilizações do planeta. E por último, são as lendas mesopotâmicas, que são consideradas as mais antigas fontes escritas sobre o dilúvio universal. Como nos disseram na escola, a civilização mesopotâmica estava localizada no vale dos rios Tigre e Eufrates. Agora este é principalmente o território do Iraque moderno. Os habitantes da Mesopotâmia fizeram descobertas e se tornaram pioneiros em muitas áreas. Construíram as primeiras cidades. Eles inventaram o sistema bancário, inventaram a escrita e assim por diante, e sua estrutura se tornou um dos principais símbolos do mundo antigo. Estou falando de todos esses zicurates e torres, assim como muitas outras civilizações antigas. A Mesopotâmia foi extinta, mas uma teoria alternativa sugere que não se deveu a razões econômicas e à baixa produtividade, mas sim ao dilúvio. Além disso, os alternativistas acreditam que a Mesopotâmia não era como imaginamos, e isso pode ser indicado pelas figuras culturais Ubei. Há cerca de 100 anos, no território do atual Iraque, várias estatuetas estranhas representando lagartos humanoides. A ciência oficial acredita que eles tinham um significado exclusivamente ritual e sagrado, mas historiadores alternativos pensam que desta forma os habitantes da Mesopotâmia representavam criaturas que viveram com eles e talvez em algum momento fossem residentes locais lá exótico. É a teoria segundo a qual, antes do dilúvio, esses lagartos poderiam ter construído os principais edifícios da Mesopotâmia, incluindo os jardins suspensos da Babilônia, uma das maravilhas do mundo não preservadas até hoje. Tais criaturas contribuíram para o desenvolvimento da construção de uma cultura de arte e agricultura, que o dilúvio ultrapassou a Mesopotâmia, pode-se dizer pelo fato de os artefatos terem sido encontrados sob camadas de lodo marinho. Há uma opinião de que sob a Mesopotâmia existiu outra civilização ainda mais desenvolvida, mas ao mesmo tempo não é mencionada em a história oficial. O centro desta supercivilização foi provavelmente o Líbano moderno. Ali foi encontrada a antiga cidade de Baalbek. Famosa por seus edifícios grandiosos que foram parcialmente preservados até hoje, aqui está o templo de Júpiter com megálitos malucos, sendo o principal deles a Pedra de Baalbek do Sul ou a Pedra de uma Mulher Grávida. Apesar de toda a tecnologia de máquinas que possuímos, não é possível levantar esta pedra. Em teoria, apenas dezenas de guindastes potentes podem fazer isso, mas não é realista colocá-lo em prática. Além da pedra ser muito pesada, ela também é excelentemente trabalhada. Mas este é apenas um megálito. No mesmo templo, há um trilitão de 3 megálitos do muro de contenção ocidental de massa inferior de 800 toneladas. Surge a pergunta: por que os romanos precisaram construir estruturas tão grandiosas? Os teóricos acreditam que não foram os romanos que fizeram isso, mas uma civilização desconhecida, e muito provavelmente eram gigantes antediluvianos, cujos restos mortais são encontrados periodicamente em todo o mundo. Eles poderiam ter tido acesso a algumas tecnologias inimagináveis e, usando-as e seu tamanho, criaram estruturas grandiosas para si próprios. Nesse caso, faz sentido que a mesma tecnologia seja creditada pela criação do poço megalítico de Atletas de Neia, que agora está submerso perto da costa nas cidades de Israel. O assentamento tem 99 mil anos e foram encontrados vários megálitos pesando 1 tonelada cada. Sim, o tamanho não é tão impressionante quanto a mesma pedra de Baalbek. Mas neste caso há um detalhe interessante. Os cientistas acreditam que a Atlântida foi varrida pelo tsunami que ocorreu como resultado de uma erupção vulcânica há 8.500 anos.
Mas, e se fosse varrido não por um tsunami, mas por uma inundação que destruiu a civilização mesopotâmica? A conhecida civilização do Indo ou Carabe estava localizada no território dos modernos Paquistão e Índia e diferia de muitas outras civilizações por sua política pacífica. Os governantes direcionavam todos os seus esforços para o desenvolvimento da sociedade, fortalecendo a economia e melhorando a tecnologia. Como resultado, os árabes viviam em cidades muito limpas e bem planejadas. Todos em casa tinham acesso a água encanada e esgoto para a civilização que existia simultaneamente com a egípcia. Isso é uma coisa incrível. Mas o declínio da civilização não é associada ao esgotamento dos recursos hídricos da região. Segundo a história oficial, e com um evento sem precedentes, uma teoria exótica diz que a civilização da tinta poderia se tornar vítima de um ataque nuclear. Parece absolutamente selvagem, mas os teóricos têm algumas evidências. É toda a cidade de Mohenjo-Daro, que surgiu por volta de 2600 ao mesmo tempo, era o centro de um distrito agrícola com um centro comercial de artesanato. A cidade era grande e essencialmente ideal, mas de alguma forma naquela época estava vazia, e instantaneamente os arqueólogos não encontraram vestígios de que a cidade foi gradualmente abandonada, ou sinais de que foi capturada pelos bárbaros. Além disso, não encontraram praticamente nenhum vestígio humano. Teóricos acreditam que isso ocorre porque Mohenjo-Daro foi vítima de uma poderosa explosão nuclear que destruiu literalmente tudo. Quando se trata de civilizações antigas desenvolvidas, esta é quase a primeira coisa que vem à mente, e seria lógico falar sobre isso, sobre a Atlântida aprendida nos diálogos do filósofo Platão. Ele disse que é um estado insular localizado no oeste dos Pilares de Hércules. Estes pilares são a entrada do Estreito de Gibraltar, que divide a África e a Europa. Acontece que a Atlântida estava localizada em algum lugar do Oceano Atlântico, mas onde exatamente não está totalmente claro. No entanto, muitos acreditam que ela estava localizada em algum lugar perto dos atuais Cuba, Porto Rico e Bahamas, aproximadamente na área do Triângulo das Bermudas. A ilha é frequentemente retratada como redonda e parece estar dividida em muitos círculos entre o que a água corria. Acredita-se que os Atlantes foram uma civilização poderosa e desenvolvida que construiu belas estruturas, pirâmides, estátuas, palácios e enormes estradas. Achados misteriosos descobertos no Oceano Atlântico são frequentemente atribuídos à Atlântida. Embora sua existência eu ainda saiba considere um mito, eles fizeram isso com a pirâmide encontrada há vários anos na área do Triângulo das Bermudas. Eles também atribuíram o caminho de Bimini a profundidades rasas perto das Bahamas. Os próprios Atlântidas são creditados com um físico incrível e habilidades mágicas. Ele poderia tratar qualquer doença e também tinha telepatia e hipnose. Graças a tais talentos e habilidades, eles criaram um estado incrível em que a moralidade e o caráter reinaram e floresceram. Os governantes governaram o estado de forma justa e por muito tempo essa utopia chegou ao fim. A Atlântida foi inundada. Existem diversas versões de como isso aconteceu. Alguém fala sobre um corpo cósmico que caiu no chão e criou uma colisão com os experimentos mal-sucedidos com energia da Atlântida. Por outro lado, fala-se do grande dilúvio que destruiu outras civilizações do país e até continentes. E precisamente os continentes alternativos, a história diz que no passado, antes do dilúvio mundial, após o dilúvio, havia vários continentes adicionais no mundo e um deles estava localizado no Oceano Pacífico, tinha nomes diferentes, estava marcado em mapas por escritores e teóricos. É até mesmo em uma das pedras Iki, um misterioso artefato peruano que permite olhar o mundo de forma diferente. Aliás, também tem Atlântida. Se você acredita em toda esta primavera de paz, bem sim, era um continente bastante grande. Aparentemente, incluía a Ilha de Páscoa com suas misteriosas estátuas Moai. A propósito, existe uma teoria de que a moderna Ilha de Páscoa é o remanescente do Pacífico e o fragmento sobrevivente da Atlântida. O mistério da ilha é a prova direta desta terra pacífica.
que também liga o Havaí e Fiji, exceto por água. Os teóricos prestam especial atenção à Ilha de Páscoa. Há uma teoria de que muito mais pessoas viveram antes e a ilha em si era maior. Ele afundou apenas parcialmente na água. Quanto às estátuas, os cientistas demonstraram que poderiam ter sido feitas e movidas por povos antigos, mas, de acordo com algumas teorias, isso requer um número maior de pessoas do que a ilha pode suportar dentro dos seus limites atuais. Mas se imaginarmos que a ilha fazia parte de um enorme continente com uma população considerável, então a criação e o transporte de estátuas de várias toneladas já não parecem tão difíceis, embora ao mesmo tempo pareça que de alguma forma essas estátuas são feitas com muita habilidade. Os teóricos têm uma explicação para essa opinião. No Oceano Pacífico vivia uma civilização antediluviana bastante avançada. Eles tinham a tecnologia para criar monumentos Moai, assim como as pirâmides e estruturas rodoviárias que foram encontradas no Japão debaixo d'água. Talvez estejam relacionadas a outros segredos do Oceano Pacífico, relacionados a no Pacífico. Por exemplo, uma estrutura de pedra no arquipélago de Nanmadol. Os cientistas não entendem por que alguém precisaria construir algo tão grandioso, especialmente em algum lugar afastado de uma ilha distante no Oceano Pacífico, onde não há sequer água-fonte doce, mas sim presumimos que o Nanmadol fazia parte do Pacífico. Faz sentido, em todo caso, o Pacífico sofreu o mesmo destino da Atlântida. Foi inundado. E assim o continente desapareceu sob as águas, permanecendo na superfície apenas na forma de ilhas separadas. Talvez a causa tenha sido o grande dilúvio. Mas há outro motivo e está ligada a outra civilização, a civilização lemuriana. Esta civilização estava localizada no Oceano Índico. Em geral, inicialmente foi levantada uma hipótese sobre este continente para explicar o vasto habitat dos lêmures na África, Madagascar, Índia e nas ilhas do Oceano Índico. A princípio acreditava-se que apenas os lêmures viviam e outros animais, mas posteriormente foi estabelecida a hipótese de que na Lemúria também viviam pessoas. E quase uma espécie diferente de lêmures, as corujas são chamadas de ancestrais diretos dos humanos. Ou seja, nossos pais, embora se pareçam mais com uma espécie de alienígena, eram hermafroditas, reproduziam-se botando ovos, tinham 2 pares de braços e na parte de trás da cabeça tinham um terceiro olho adicional. Outra teoria diz que os lemurianos eram algo parecidos com a Atlântida. Também eram muito altos e fortes e também avançados, o que lhes permitiu criar uma enorme civilização no meio do Oceano Índico. Sejam quais forem, várias habilidades e tecnologias são atribuídas a eles. E aqui voltamos ao Pacífico. Alguns historiadores alternativos acreditam que o continente foi destruído não pelo dilúvio, mas porque os habitantes do Pacífico tentaram reproduzir algum tipo de coisa lemuriana. Mas devido à falta de conhecimento e habilidades, acabou sendo um fracasso, e o Pacífico foi destruído junto com seus habitantes. O fim chegou e, para a Lemúria, alguns cientistas alternativos fizeram cálculos e chegaram à conclusão de que ela começou a afundar debaixo d'água mais ou menos ao mesmo tempo em que supostamente ocorreu uma inundação no mundo. Isso pode ser rastreado de acordo com várias lendas e mitos. Segundo esta teoria, a Lemúria sofreu o mesmo destino do Pacífico. Quase todo o continente ficou submerso, mas ainda existem fragmentos dele na superfície que ainda permanecem. Por exemplo, Madagascar é considerada parte desta terra. E não é surpreendente, afinal, é lá que se encontra a maioria dos lêmures. Mas e se tudo isso não for assim, e se não houvesse lêmures ou habitantes dessas civilizações, a versão oficial diz que não existiram civilizações superdesenvolvidas, e todas essas histórias sobre os lemurianos da Atlântida e assim por diante são mais do que mitos e hipóteses. Entre os historiadores alternativos também existe tal opinião. Mas em vez disso, assumem outra teoria de que não foram divididos em povos diferentes e que a Terra era uma só.
Isto pode ser indicado por vários pontos, por exemplo, edifícios. Se você olhar para os edifícios antigos, você pode ver que em todo o mundo eles são aproximadamente iguais, as mesmas pirâmides, e foram encontradas não só no Egito, mas as pirâmides egípcias são conhecidas muito melhor que as outras. Entretanto, existem pirâmides em México, China, América, Europa, Pacífico, Antártida e assim por diante. Seria estranho se todos os povos do mundo, sem concordar ou mesmo saber da existência uns dos outros, de repente construíssem edifícios idênticos. Então, mas no caso de uma única civilização, isso é possível. Edifícios megalíticos, enormes fortalezas, templos, muralhas também indicam isso. Dólmens e muito mais, constituídos por centenas de blocos gigantes. Tudo isso pode ser encontrado em diferentes partes do globo, do Japão à América do Sul. Os teóricos acreditam que isso não fala apenas da existência de uma única civilização, mas também de tecnologias incríveis e poderes. Porque mesmo as pessoas modernas dificilmente conseguem recriar tais obras-primas. A unidade pode ser vista em edifícios grandiosos. A maioria das cidades do planeta são construídas no mesmo estilo. Você pode se surpreender ao ver quase os mesmos edifícios. Palácios mastros em diferentes partes do planeta, fortalezas idênticas em forma de estrela, são encontradas em diferentes partes do globo e podem ser encontradas na Índia, na Flórida, no norte ou na África. A unidade de todas essas fortalezas é outro argumento dos teóricos a favor do fato de haver apenas uma civilização no mundo. Historiadores alternativos acreditam que esta civilização soube aproveitar os benefícios das forças da natureza e criar tecnologia literalmente do nada. Por isso, conseguiram construir tudo sem problemas. Existe uma teoria que sugere que edifícios uniformes em todo o planeta poderiam ser mais do que apenas edifícios. Talvez eles estivessem conectados a um único sistema de energia. Pelo menos é o que dizem sobre pirâmides e outros edifícios enormes e misteriosos. Os teóricos acreditam que toda esta civilização, há vários milhares de anos, poderia ter sido destruída pelo grande dilúvio, que destruiu grande parte da Terra. As conquistas das pessoas e suas tecnologias. Posteriormente, os sobreviventes se dividiram e começaram a criar seus povos a partir da Terra, de modo que, desde então, não existia mais uma única civilização desde os tempos antediluvianos. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais na Idade Média e ver como as pessoas viviam. Comecemos pela expectativa de vida. Com certeza você já ouviu muitas vezes que na Idade Média as pessoas mal viviam 20 ou 30 anos, e isso não está longe da verdade, mas não era bem assim. Sim, de facto, na Idade Média a esperança de vida era baixa devido a maus remédios, condições insalubres, guerras constantes, epidemias, etc. A taxa de mortalidade infantil era muito elevada e muitas pessoas não sobreviveram ao parto. Além disso, muitas pessoas não viveram 1 ano ou mesmo 10 anos. Esse período foi o mais difícil para qualquer pessoa na Idade Média. Mas quanto mais se avançava, melhor se fortalecia o sistema imunológico e maior a probabilidade de chegar à velhice. Ou seja, viver até os 60 ou 70 anos, havia muitos idosos. Aqueles com mais de 60 anos não eram incomuns e não eram idosos frágeis com 60, 70 ou mesmo 80 anos de idade. Participaram ativamente na vida política e cultural dos seus países. Basicamente, isso afetou a nobreza e as pessoas próximas a ela, o que é lógico. Mas os plebeus poderiam facilmente viver vidas longas. Outra coisa interessante relacionada à Idade Média é a idade do casamento. Normalmente você pode se casar a partir dos 18 anos, mas nem sempre foi assim. Assim que um rapaz ou uma rapariga atingisse a puberdade, podiam casar-se. Por isso, não era incomum um rapaz de 14 anos casar com uma rapariga de 12, nem que famílias nobres arranjassem um casamento antes mesmo da idade adulta. Quando o menino ou a menina ainda eram crianças, mas nesses casos, a menina permaneceu com os pais até atingir a puberdade, eles então trocavam alianças e consentiam no casamento. Tudo registrado por um padre ou às vezes até por um monge, que pronunciava o consentimento matrimonial perto da igreja ou em sua porta.
No entanto, a partir do século X, a importância do papel da Igreja aumentou. É interessante notar também o papel das testemunhas, que poderiam estar presentes não só no casamento, mas também na primeira noite dos noivos. A Idade Média é considerada por muitos como o período mais casto da história, em que as relações sexuais eram praticamente proibidas, ou pelo menos consideradas permitidas apenas para fins procriativos, mas a contabilidade moderna tem uma opinião diferente. Acredita-se que o tema das relações sexuais era uma das coisas principais na vida dos medievais. Os médicos medievais alertavam os seus pacientes sobre as terríveis doenças que os ameaçavam se a sua atividade sexual fosse demasiado baixa. Segundo alguns relatos, a esposa poderia até acusar o marido de não cumprir o dever conjugal, e caso se provasse estar certo, poderia ficar com os bens do ex-marido. Ao mesmo tempo, o marido poderia provar o seu valor como homem, e então a propriedade permaneceria com ele e a sua esposa o abandonaria. Os estudiosos acreditam que isso foi demonstrado bem na frente de testemunhas. Portanto, é possível dizer que a Idade Média foi uma época de castidade. Por outro lado, à medida que o papel da Igreja amadureceu, o tema das relações sexuais tornou-se muito mais proibido. Tornou-se uma sociedade mais casta. As meninas foram condenadas a se comportar com modéstia, e até as mulheres casadas foram obrigadas a não demonstrar emoções no pastor. O marido tinha que perceber o ato de intimidade apenas como uma necessidade desagradável para a procriação. Mas muitos continuaram a desobedecer à igreja e continuaram a fazer as coisas como tinham sido feitas séculos antes, assumindo riscos, é claro. Mas riscos ainda maiores foram assumidos por pessoas que se relacionaram com pessoas do mesmo sexo. Sempre foi assim. E a Idade Média não foi exceção. Em alguns países, como a Itália, havia até tabernas especiais onde os homens podiam encontrar-se e manter relações íntimas entre si. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!